gente! Hoje eu trouxe novamente a doutora Fabiana Macchidice. A gente fez 2 vídeos muito legais sobre câncer de mama, não exclusivamente câncer de mama metastático, mas assim um apanhado sobre coisas pertinentes ao câncer de mama. E aí a gente resolveu fazer mais um vídeo, porque as pessoas gostaram muito, porque tem muita coisa para ser falada. E no vídeo de hoje eu vou conversar com ela pelo Zoom. A gente vai falar de tipo e subtipo de câncer, que eu já até falei aqui no canal, mas não com uma especialista. E a gente vai dar uma passadinha também pelo assunto gravidez depois do tratamento. Vamos lá conversar? Oi, doutora! Já te apresentei. Um dos nossos vídeos foram um sucesso, né? Aquele ótimo, delícia, adoro. Como eu prometi no último vídeo, eu vim falar de 2 coisas que ficaram faltando, na minha opinião, naqueles 2 que a gente fez anteriormente. Apesar de eu queria fazer um quadro mensal com você, porque tem muita coisa para a gente falar de câncer de mama. Então, hoje, eu queria falar sobre tipo e subtipo. Dá uma passadinha por esse tema, né? Que acho que nos outros vídeos a gente meio que falou sobre isso, mas só para você dar uma geralzinha. E se der tempinho, se você quiser, a gente fala sobre gravidez depois do tratamento. Lembrando de falar que nos outros 2 vídeos, eu não falei que você também é escritora, que você também tem um livro. Aí, no final, quando a gente for se despedir, eu quero que você fale do teu livro, onde a gente encontra. E eu esqueci de falar, eu sou uma pessoa totalmente desprezível. Imagina! Então, tá bom. Você quer começar falando dele? A gente já começa a falar dele e vai para os assuntos. Aí a gente começa a trabalhar. Ok, não, tudo bem. Então tá bom. Então, falar só rapidinho sobre ele. Esse livro, na verdade, é um compilado, Ju, de uma série de textos que eu escrevi nas redes sociais. E que uma paciente minha, né? Eu sempre gostei muito de escrever. E eu escrevo reflexões, sabe aquele dia que você pega uma foto e você fala assim, nossa, aquela cena lembra alguma coisa, ou coisas que aconteceram comigo, com as minhas pacientes, ou mesmo quando eu tive câncer e que eu não tinha aberto, eu demorei quase 1 ano para abrir para as pessoas que eu tinha tratado um câncer de mama. E nesse momento eram muitas as reflexões, mas eu usava aqueles textos para colocar essas reflexões e expor uma série de coisas. Então, tem textos aqui de antes de ter câncer, de depois de ter câncer, mas que eram reflexões muito importantes e que comecei a perceber que fazia sentido para as pessoas. E um dia, uma paciente, assim, vários pacientes escreviam, você é ótima escritora, você precisa escrever um livro, você precisa escrever um livro. E um dia, uma paciente minha chegou com um caderninho, assim, que fica até lá no meu consultório, onde ela compilou uma série de textos, né? Mandou encadernar, colocou um papel, um tecido em volta e falou assim, olha, eu tô cansada, tô de saco cheio desse povo falando para você escrever um livro, você não escreve esse livro, você não percebeu que você já tem um livro escrito. E quando ela me entregou, era o meu próprio livro, mas assim, que ela colocou um depois do outro. E aquilo me inspirou. Eu falei, gente, é verdade, né? Olha que coisa linda. E aí teve uma curadoria, o Moura, que é um jornalista, juntou esses capítulos e colocou em reflexões daquilo que, da mesma forma como eu me apresentei, como mulher, como mãe, como médica, mensagens. E aí surgiu, então, uma cesta de cada vez. E durante a pandemia, eu li um capítulo desse, a gente já está quase no finalzinho, falta pouquíssimas páginas. Eu li durante a pandemia nas minhas redes sociais. Então, eu criei uma série chamada Uma Cesta de Cada Vez. Eu tenho acompanhado. Às vezes eu esqueço de dar like, você acredita? Mas eu vi. Como provar? Mas aí eu vou um dia lá e dou like em tudo. Não é só com você, não. É com muita gente. Eu vejo as coisas e não ponho o coraçãozinho lá. Entendi, tá bom. Não, eu falo, mas eu já vi isso. Como é que eu não curti? Aí eu vou lá e ponho o coraçãozinho em tudo.
Mas é super Mas e dá para baixar. Então, a gente fez um e-book, ele é gratuito, tá bom? É um presente meu para vocês. Então, é só baixar na minha bio do Instagram. Tem lá uma plataforma chamada Mentoring, que tem um lugarzinho onde você coloca o e-mail e você faz o download. Eu tenho vários físicos que a gente ia fazer um evento para entrega, mas aí começou a pandemia, então estão todos guardadinhos aqui em casa. Segue lá que uma hora ou outra vai dar certo. Pode deixar, vou te mandar. Olha, eu Tá bom? vou deixar todo esse caminho aí na descrição desse vídeo e eu vou lá Tá nos bem. vídeos que a gente já fez e também deixo naquela descrição, apesar de a gente não ter falado nos vídeos, eu deixo na descrição e eu peço Tá desculpa. bom. Imagina, que isso, Ju. Então vamos lá, vamos trabalhar agora. Vamos lá. Bom, então você me pediu tipos e subtipos. Então, primeira coisa, câncer de mama não é uma doença só. A gente tem uma série de doenças, é uma série de possibilidades. Então, por esse motivo que as pessoas fazem tratamentos diferentes e não dá para você comparar o seu tratamento, às vezes com uma pessoa que está lá na recepção do médico do seu lado, porque existem particularidades. Então, a grande maioria dos tumores, eles respondem a hormônio. E normalmente esses tumores são chamados então de luminais. Por que luminal, doutora? Porque é uma referência à forma como isso nasceu, uma questão biológica, tá bem? Mas normalmente esses tumores são os mais frequentes e eles respondem aos hormônios. Então, responde a estrógeno, responde à progesterona, que são os hormônios femininos e que nos trazem o risco maior de ter câncer. Porque a gente tem 100 vezes mais câncer de mama do que tem os homens, porque a gente tem muito mais hormônio feminino do que tem os homens. Então, os primeiros tipos são esses luminais. Ah, mas eu já ouvi falar que tem luminal A, luminal B, que história é essa? Bom, aí depende de uma série de categorizações que vai definir se é um luminal A ou se é um luminal B. Mas esses são a maioria, tá bem? Bom, os outros subtipos que são menos frequentes e que costumam ser reconhecidos como sendo os mais agressivos, porque teoricamente eles têm geralmente uma taxa de crescimento que é mais rápida e eles estão mais frequentemente atrelados à doença metastática, são o HER2 e o triplo negativo. O que significa isso? O triplo negativo, o HER2, vamos começar pelo HER2. O HER2, é um tumor que na membrana, ele tem receptor para estrógeno, receptor para progesterona e um receptor desse chamado HER2, que é uma proteína que significa o seguinte, tem 3 cadeirinhas que se alguém senta em uma dessas cadeirinhas, dispara a divisão celular, tá? Então, o tumor que tem receptor de estrógeno e progesterona, se você der o hormônio para ele, ele vai crescer. Um tumor que seja HER2 positivo, ele pode tanto ter estrógeno e progesterona positivo e também o HER2 positivo, ou ele pode não ter esse positivo e nem esse e ter só esse, tá? Então, a depender do número de cadeirinhas e do número de receptores, é o disparo dessa célula. E aí a gente tem o triplo negativo, que significa que não tem cadeira nenhuma. Ele vai crescer porque ele vai ter um trigger, um ponto de desenvolvimento ou de divisão celular que não é regulado por nenhuma dessas 3 coisas que eu falei. Não é regulado por estrógeno, não é regulado por progesterona e não é regulado por HER2, tá bem? Esse é o triplo negativo, tá? Então, basicamente, são esses 4, Ju. Então, são os luminais, que a gente chama de luminal A, luminal B. O luminal A tem uma taxa de divisão menor, o luminal B uma taxa de divisão um pouco maior. O luminal B também pode ser o que a gente chama de triplo positivo, que tem o HER2, então tem cadeirinha para estrógeno, cadeirinha para progesterona e cadeirinha para HER2. A gente tem o HER2 puro, que é o que não tem a cadeirinha do estrógeno, não tem a cadeirinha da progesterona e tem a cadeirinha do HER2. E tem o triplo negativo, que não tem nenhuma dessas cadeirinhas, mas se divide bastante. O que existe aí de muita, talvez até de uma dúvida bastante grande, né?
Ah, mas então é só o HER2 ou o triplo negativo que são os mais agressivos? Que foi a pergunta que você fez, né? Para mim, você falou que as pessoas ficam meio que comparando o tipo de tumor. Qual que é o meu? Qual que é o seu? Qual que é mais agressivo? Tem Qual que não é? algumas postagens assim que as pessoas são muito mais mortais porque tem um triplo negativo. Por que que eu me incomodo com isso? Porque eu já fui triplo negativo e tive uma mutação. Agora eu sou um desses luminais que eu nem sei se é o A, B, Y, Z, porque no meu tempo Aham, nem se falava nessa coisa de sim, é uma coisa mais atual. no meu tempo, é porque eu já sou uma dinossauro, né, do câncer de mama, né? Eu tenho câncer de mama há 14 anos, né? Eu vou debutar o ano que vem, eu quero fazer uma festa, sabe? Se Deus A valsa dos 15. e óbvio que eu já sabia, né, dessa diferença, que eles são mais agressivos e tal, mas eu sempre falo isso, eu não sou técnica, eu não sou médica, nada disso, mas que o câncer não tem muita regra, né? Porque eu era triplo negativo, tive uma mutação e não sou mais. Eu tenho uma amiga que tem triplo, ela se trata de triplo negativo há acho que 10 anos e agora também teve uma mutação e não é mais triplo negativo. Então, óbvio que tem todas as características, se eu tiver errada, você me corrige, mas assim, quando a gente tem câncer, a gente tem câncer, né? Tem câncer bonzinho? Tem um subtipo aí bonzinho, né? Então, Não, porque já chama câncer, né? A grande questão é essa. Então, você pode ter um desse luminal A, que é um câncer que responde a estrógeno, progesterona e tem uma taxa baixa de replicação, mas se essa mulher fez um diagnóstico numa fase mais avançada, ela já pode vir com uma doença metastática. Então, não dá para a gente atrelar o subtipo só a essa necessidade de um tratamento, ou de falar de ser mais agressivo, ou de falar que só tem doença metastática num tumor triplo negativo no HER2, porque não é verdade. Você pode ter um tumor, um tumor luminal, que seja de menor grau, e ter uma doença metastática. Então, por esse motivo que o ideal, na verdade, é que você saiba qual é o subtipo para melhor tratar. Mas não tem essa questão de fazer comparação, né, Ju? Porque essa dor é uma dor muito pessoal, né? A gente estava falando aqui num vídeo anterior a respeito de, por exemplo, tem gente que tolera muito bem perder a mama, mas não tolera perder o cabelo. Tem gente que tolera muito bem a mastectomia, mas tem gente que não tolera bem um quadrante, né, que é uma retirada parcial da mama. Então, a grande questão é que a gente tente mostrar para as mulheres que, como são vários tipos de tumor, que a gente tem que tratar de forma regrada e de forma padronizada, sempre guardando as particularidades individuais das pessoas, né? Mas que tudo isso é câncer. Então, quando você fala para uma paciente que ela tem só um câncer in situ, né? Então, assim, você tem só um câncer in situ, por que você está reclamando? Eu tenho um câncer metastático, mas você só tem um câncer in situ. Essa paciente que tem um câncer in situ, talvez ela tenha que fazer uma mastectomia, e coisa que, de repente, quem teve uma doença metastática não fez a mastectomia. Então, que é o que você está falando, né? Então, assim, você não sabe quais são as limitações de uma mastectomia porque você não passou por isso. Mas, de repente, para uma pessoa que tenha uma atividade onde a mastectomia causou uma limitação funcional, puxa, talvez na vida dessa pessoa aquilo foi muito significativo. Então, por exemplo, que talvez por causa disso não conseguisse mais operar. Sim, exatamente. Assim, o meu maior medo era esse, de que quando eu tratasse o câncer de mama que eu tinha, que eu pudesse ter uma limitação para operar. E mesmo na própria reabilitação, Ju, quando eu voltei para fazer cirurgia, depois de um mês do meu pós-operatório, voltei feliz da vida, achando que eu ia, beleza, não, já está tudo bem, eu já consigo operar, marquei cirurgia para minha paciente. Eu cheguei no vestiário, eu não conseguia pôr a touca e nem prender o cabelo, porque eu não conseguia esse movimento. Eu tive que ficar sentada, chorando no banco, pensando lá na minha vida, até aparecer uma pessoa no vestiário para me ajudar a prender o cabelo e amarrar a touca. Né? Então, você não pode fazer, quando a gente fala de subtipos, a gente está falando, na verdade, do tipo de tratamento que a gente vai implementar para a paciente, mas toda paciente que tem câncer também vai ter uma série de outras limitações.
ela vai, quando chegar numa menopausa, ela provavelmente não vai poder, assim, provavelmente não, ela não vai ter a possibilidade de fazer uma reposição hormonal. Então, você vai fazer comparações de qual foi maior ou menor? Não, a qualidade de vida dela vai ser impactada. Você vai ter aquela paciente que o fato de ter tido um câncer pode interferir sobre esse outro ponto que você quer seguir, que a gente já pode entrar, que é na questão da gestação, né? Fala, que Então, eu só ia pegar esse gancho. perfeito. Então, assim, subtipos de câncer, de qualquer forma, são câncer de mama. E a gente tem que ter alguns cuidados. E uma das coisas que eu acho que mais impactam realmente nas mulheres, a questão do câncer de mama, é a possibilidade ou a questão do ser mãe, né? Eu não consigo, Ju, hoje, depois de ter 2 filhos, né? Assim, eu vou ser bem sincera, quando eu era mais jovem, eu não tinha a mínima vontade de ser mãe. Aliás, eu não queria casar, não queria ser mãe, eu só queria ser médica. Só queria ser médica, queria ser uma cirurgia de sucesso, queria vir para São Paulo fazer residência na USP. Era isso que eu queria. Mas você Fiz tudo conseguiu. isso. Fiz tudo isso. Aí conheci o amor da minha vida, meu príncipe encantado, onde para ele era super importante ter filho. Aí eu falei, tô achando que esse negócio aí vai ter que ser importante para mim também, porque senão esse gato aí não vai ser meu, porque para ele isso é importante, é bom que seja importante para mim também. E hoje eu não consigo imaginar a minha vida sem um dos meus 2 filhos. Então, quando chega alguma paciente para mim que me faz a pergunta, mas doutor, eu vou poder ser mãe? Ou tenho um filho, mas depois do tratamento eu posso ter mais um? Isso é extremamente importante, Ju. Essa conversa com a mulher, a gente pode ser que a gente tenha uma paciente que entre também no nosso consultório e que estivesse naquele momento que eu estava antes de conhecer o meu marido, né? Então, imaginando que você tenha, por exemplo, uma paciente que não pensou nisso ainda. Mas é extremamente importante que o médico tenha pensado nisso. Porque se ela não pensou, que o médico dê as opções para ela. Então, quanto mais jovem é a paciente, maior é a possibilidade de ela precisar fazer uma quimioterapia, porque talvez ela tenha um desses tipos de tumor que precisam mais frequentemente de químio, porque ela tem mais tempo de vida, então provavelmente o oncologista vai colocar alguma coisa que tenha maior resolutividade, então pode ser que ele coloque a quimioterapia. Então, toda vez que você tiver frente a uma paciente mais jovem, que não tenha filho, ou que você pergunte, ela tem mas ela tem desejo de ter filho, essa conversa ela é necessária, tá bem? A gente tem inúmeras formas hoje de preservação da fertilidade. A gente tem medicamentos que podem tentar preservar um pouco mais o ovário. Eu não entendo de medicamento, eu sou cirurgiã, mas eu sei que esse papo precisa ser feito e eu já coloco na minha própria consulta, eu já falo com essa paciente para que ela não esqueça de conversar também isso com o oncologista clínico dela. E que ela busque uma pessoa que trabalhe com fertilidade, se ela quiser coletar os seus óvulos. Por que isso? Porque se a gente não pensa nisso antes, talvez depois seja mais difícil. É impossível, ou seja, uma pessoa que esteja vendo esse vídeo agora e falou, puxa vida, ferrou porque o médico não conversou sobre isso comigo e eu tenho vontade ainda de ser mãe. Precisa de uma avaliação profissional, precisa checar qual a fase que você está do seu tratamento. A gente antigamente, Ju, tinha uma história de que assim, a mulher depois do câncer de mama, que ela só poderia engravidar depois de 5 anos do tratamento. Hoje isso caiu por terra. Hoje a gente tem uma recomendação, principalmente para as pacientes com tumores que sejam receptor de hormônio positivo, para que ela espere os 2 anos, ou que ela faça o tratamento pelo menos 2 anos, para depois pensar na gestação. E depois ela pode parar um pouco. Então, por exemplo, se ela estiver tomando um tamoxifeno, ela pode suspender o tamoxifeno um tempo, engravida e depois volta a usar. Então, assim, eu não sou a pessoa mais indicada para falar a respeito disso especificamente, porque normalmente isso é o olhar do oncologista clínico, tá? Mas a gente tem que ter essa conversa com a nossa paciente. Ela tem que ter a possibilidade de ser mãe. Do ponto de vista cirúrgico, o que eu posso falar quando eu tiro a mama de uma paciente, acabou totalmente a possibilidade de ela amamentar daquele lado, tá? Pode ser que ela consiga amamentar na outra mama. Existem alguns casos anedóticos aí de paciente que fez
quadrante mais radioterapia e amamentou, mas isso é assim, é relato, não é a realidade. Na grande maioria das vezes, assim, a radioterapia, exatamente, ela mata a possibilidade dessa mama ter leite, tá bem? Mas a mulher ainda pode amamentar na mama contralateral, se assim desejar, tá? Mas é isso. Essas são Na verdade, eu tenho 2 vídeos sobre fertilidade, não é fertilização, É fertilidade, isso. fertilidade. Uhum. Então, eu tenho 2 vídeos sobre fertilidade, eu vou deixar aqui na descrição desse nosso vídeo aqui. Mas a minha pergunta é assim, porque muita coisa evoluiu nesses 14 anos que eu tô doente, né? Que eu tô doente não, que eu tenho câncer, né? Porque eu me sinto tão saudável, assim, apesar de ter câncer, sabe naquele cenáriozinho para fazer ressonância e PET? Doença é um estado de espírito, Ju. Não é tudo não. Eu falo para a moça, pode pôr tudo não aí, eu só tenho câncer, eu não tenho mais nada, né? Mas nesses 14 anos eu vi uma mudança muito grande, né? Dos tratamentos e de tudo. A gente conversou muita coisa nos outros 2 vídeos que a gente fez, que já estão aí no canal, de coisas que você falou que no meu tempo era muito diferente, né? Então, quando se falava em engravidar depois, apesar de Deus, eu não fui avisada sobre fertilização de óvulos, nada disso, porque eu já tinha filho, já tinha 42 anos e já tinha tido filho, já tinha 2 filhos. Quando eu descobri o câncer, eu tive o primeiro diagnóstico, né, do câncer primário. Mas quando se falava em engravidar depois do câncer de mama, era um negócio que a gente arregalava os olhos, porque é uma bomba de hormônios, porque o câncer vai voltar. E hoje, nesse tempo, eu conheço muita gente que teve bebê. Né? Eu também. Então, a gente conhece bastante gente que teve bebê depois do câncer, então eu acho legal também que a gente fale isso, que é possível, né? É possível. Que existe um estudo ou alguma estatística de que mulheres que têm câncer depois de que têm filhos depois de um tratamento de câncer, o câncer retorna, por exemplo? Existe isso? Na verdade, assim, existe sempre o risco de você ter quando você. Isso é tudo baseado no que você teve de tumor primário, né? Então, se ele era um tumor bem grandão, o seu risco de ter um retorno de doença ele é maior, porque o seu tumor era grandão, né? Então, por esse motivo, provavelmente o seu tratamento foi maior, você teve a indicação de fazer uma químio, que você teve que fazer ali o uso do bloqueio hormonal. Então, mas como a maior parte das recorrências, quando esses tumores são muito grandes e que tem um risco muito grande de doença metastática, acontecem nos 2 primeiros anos, por esse motivo que a gente se sugere que essa paciente que de repente teve esse caso, que ela segure uns 2 anos para que ela faça aquele tratamento mais potente inicial e depois ela tenta a gestação, entendeu? Então, por esse motivo. O médico vai poder avaliar isso, né? Exatamente. É muito particular, né? É difícil você falar de números quando você daí atrela isso para todo mundo que está assistindo, porque daí a pessoa vai falar, esse é o meu número, mas talvez não seja. Então, daí por esse motivo que eu não gosto muito de falar numericamente. Mas é possível, entendeu? Uma paciente metastática, aí já é Na paciente metastática, Ju, já fica mais complicado porque a doença ela está lá, né? Exatamente, Então, realmente, daí eu não tenho experiência para conversar com você, nunca tive nenhuma paciente com doença metastática que tivesse gestado, né, ao mesmo tempo, tá? Exatamente, então... Eu acho que não dá, né, porque a gente continua fazendo bloqueador. Exato, assim, então, mas é que a questão é a seguinte, né? Às vezes o que acontece é o seguinte, o bloqueador hormonal, ele não necessariamente faz você parar de ovular, né? Ele não induz ele induz um sintoma de menopausa, mas você não deixa de ovular. Tanto é que uma paciente que faz uso de tamoxifeno, a gente tem que orientar, usa preservativo, cuida, porque você pode engravidar, né? Isso é uma falsa impressão de que a mulher que está usando tamoxifeno está em menopausa franca e que não pode engravidar. Ela pode sim, então tem que tomar cuidado, tá? E o uso do anticoncepcional, para quem já tem câncer...
Então, o uso de qualquer hormônio adicional para quem já teve câncer, ele não é recomendado. A gente não tem nenhum estudo de segurança, entendeu? Então, que é aquilo que a gente estava falando até no outro vídeo, né? Que Tem triplo negativo. o triplo negativo tem essas suas nuances, né? Teoricamente, você fica naquela sensação assim, puxa, mas foi triplo negativo, será que não vai ter, será que não dá para fazer, né? A grande questão é que, teoricamente, da mesma forma, o triplo negativo, ele também teve um start por conta de uma condição hormonal, entendeu? Então, a gente não tem segurança. A gente, para qualquer subtipo, a recomendação base, é claro que a questão é personalizar os casos e aí cada paciente tem que ver com o seu próprio médico como vai ser a sua história. Mas, em princípio, existe uma regra meio que assim, teve câncer, não faz nem anticoncepcional, nem hormônio. Tá? Nem reposição hormonal. Essa é a regra básica. Uhum. Mas é claro que daí é uma questão de cada um conversar com o seu médico. Mas isso assim, essa história me lembrou agora uma paciente que eu tive e que tá super bem, assim, é minha amiga no Facebook, no Instagram até hoje, tudo. E ela chegou no consultório um dia, ela tinha feito um tratamento para um câncer de mama triplo negativo. E aí ela chegou no consultório, mas ela entrou assim, se debulhando em lágrimas, chorando muito, mas muito. E eu, meu amor, o que foi? O que está acontecendo? E ela chorava, até ela conseguir falar, parar o soluço para falar, foi difícil. E aí ela virou para mim e falou assim, doutora, é que eu tô grávida. E eu olhei para ela e falei, parabéns! Né? Nossa, que felicidade! Gente, que tudo! Parabéns, que legal, não sei o quê. Ela parou, né? Tipo assim, meu, essa médica é louca. Ela estava com medo de levar uma bronca. Porque ela tinha acabado de sair do consultório do oncologista clínico que tinha dado essa bronca nela. E aí ela chegou e falou assim, aí ela, deu um tilt, né? Ela olhou para mim e ela falou assim, mas doutora, a senhora não vai ficar brava comigo? Eu tô chorando. Eu falei, você tá chorando? Eu falei, bom, depende, você tá chorando de felicidade? Porque, nossa, parabéns. Aí ela falou, não, eu tô chorando porque eu acabei de levar uma bronca homérica do oncologista, porque falou que burrice, onde já se viu uma coisa dessa, como é que pode ter feito um negócio assim? Aí eu entrei para ela e falei assim, meu amor, deixa eu te explicar uma coisa, assim, já aconteceu, né? Você já tem, Deus já colocou aí, já tem um bebezinho na sua barriga, vamos trabalhar essa energia, vai? Então vamos ficar feliz pela grata possibilidade de você ser mãe. Uhum. E outra, você teve um tumor triplo negativo, então assim, esse monte de hormônio que você tem agora não vai estar estimulando esse tumor que você teve. Não posso dizer que você não tem uma recorrência um dia desse tumor, porque ele é um tumor que pode recorrer, mas não por conta da gestação. Né? Então assim, por mais que a gente possa não indicar, porque a gente não tem ali uma segurança, tudo tal, essa moça, judiação, ela estava sofrendo, numa sofrência absurda, mas ela tinha realmente tinha tido um tumor triplo negativo. Resumo da ópera. Ela estava grávida de uma menina, essa menina chama Fabiana hoje, por conta de mim. Fala sério, quantas pessoas na vida você tem que chamam Jussara por causa de você? Ai, morro de inveja. Eu acho que eu não tenho nenhuma ainda. Mas provavelmente vai ter. Então, mas sabe que isso foi uma coisa que me marcou profundamente, sabe? Eu até hoje eu vejo as fotinhos da Fabiana, ela é linda. E eu fico lembrando dessa história. Então, eu tenho uma paciente uma vez falou para mim, ela falou, doutora, eu gosto de seguir você e gosto da forma como você fala para as pessoas, porque você nunca coloca um ponto final, você sempre põe uma vírgula. E aquilo me emocionou, me arrepia só de lembrar. E é isso, sabe, Ju? Então, eu acho que se uma mulher quiser ser mãe, né, assim, apesar das dificuldades, ela tem que conversar com seu médico, checar o melhor momento, e não é impossível, tá? Pode ser que de repente tenha algumas dificuldades técnicas, algumas dificuldades por conta, né, da própria ovulação, que pode ser mais difícil, do próprio tratamento, que você tem que de repente parar uma fase e depois ir, mas eu tenho inúmeras experiências aí de pessoas que realmente depois do tratamento do câncer tiveram filhos e que são eu conheço uma pessoa que fez até fertilização in vitro, está gravidona aí. Sim, com certeza. Eu quis falar sobre isso porque para mim você desmistificou. Eu sempre
achei um absurdo as mulheres ficarem grávidas depois de ter câncer, porque eu tive esse aprendizado de que era uma bomba de hormônios, que o câncer podia voltar e tá. E o câncer ele pode voltar, tanto o triplo negativo quanto o outro, a gente sabe que existe essa possibilidade também. Mas legal que você me falou tudo isso que você falou, né? Porque eu acho que dá uma esperança para quem quer ser mãe, né? Eu não sei se se eu posso te perguntar ainda. Eu queria só que você desse uma palhinha sobre. Isso tem muito nos grupos também. Faz tratamento com um oncologista? Preciso ir no ginecologista e no mastologista? Sim, a resposta é sim, tá? Porque o mastologista ele vai cuidar dessa questão do exame físico, vai cuidar da avaliação da mama contralateral, ou mesmo da questão loco-regional da própria mama. O oncologista ele vai cuidar dessa questão mais sistêmica do medicamento, tá? Dos medicamentos, e vai chegar um determinado momento onde talvez ele te dê alta, inclusive, né? Os protocolos de oncologia hoje, tem algumas pacientes que depois de 5 anos de tratamento, os oncologistas falam, pronto, acabou, você está de alta, volta com seu mastologista. E aí, se você ficou 5 anos sem voltar no mastologista, como é que você vai fazer para retomar, né? Você vai ficar um perdido. Então, sim, o tratamento ideal é que seja conjunto, tá bem? As pacientes com doença metastática, a gente sempre tem que ter um combinado, na verdade, depende. Então, por exemplo, eu continuo cuidando das minhas pacientes, mas tem algumas pacientes que falam, ai, doutora, posso continuar sou oncologista para não ficar muito too much, sabe? E eu vou só em você quando precisar? Também pode. O que interessa é, claro, que tem alguém cuidando de você frequentemente, entendeu? E as pacientes que têm o ginecologista que faz a mastologia, também, então precisa voltar, então assim, uma vez você feita a cirurgia, você não pode sumir, né? Você vai continuar fazendo o controle, porque é o mastologista ou é o ginecologista que fez a sua cirurgia que vai ter o maior controle sobre essa questão loco-regional, e o oncologista vai ter esse olhar um pouco mais sistêmico, principalmente relacionado a drogas, a medicamentos. E o ginecologista mesmo que você tenha o masto, por exemplo, eu que sou masto, que minha formação é cirurgia geral e cirurgia oncológica, eu não sou ginecologista. Precisa do ginecologista? Com certeza, né? E quem que vai olhar aí todas essas questões? Papa Nicolau, essa orientação da densidade de massa óssea, tudo tal, tem que ter o ginecologista sempre, sempre, para todas as mulheres. Tem muita mulher que não vai no ginecologista porque tá no oncologista. O oncologista não pede Papa Nicolau. E tem a história também do tamoxifeno, dos outros bloqueadores de hormônio. Você pode ter alguma coisa no endométrio. E você pode ter uma secreção, você pode ter uma infecção, isso. Você pode ter uma infecção, você pode ter uma vaginite, você pode ter uma dor para ter relação, uma dispareunia, uma série de coisas que o ginecologista vai ser fundamental para ajudar você também. Tá? Acho que vamos terminar esse vídeo. Que pena, eu ficaria o dia inteiro conversando com você. Doutora, eu quero te chamar só de Fabiana, porque eu já quero ser sua amiga. Pode chamar de Fabiana, de Fabi, do jeito que você quiser. Obrigada. É assim, todas as médicas que eu conheço, que estão na minha agenda, depois de um tempo eu tiro o doutora da agenda, porque eu já fico amiga, entendeu? Tá certa, tá certíssima. Tá doutora, segura, porque eu já estou me sentindo amiga. Amigas, BBF, Best Friends, BFF, né? Best Friend Forever. BFF. Obrigada mesmo, amei esse papo com você. Espero que a gente tenha muitos papos durante essa nossa vida, que vai ser bastante longa, se Deus quiser. Amém! Então, muito obrigada. Vou deixar suas redes sociais toda bonitinha, mas pode repetir aí o seu Instagram, @DRA, né, doutora Fabiana Macchidice, tudo junto. O Facebook é Fabiana Baroni Macchidice. E eu tenho também vários vídeos na Real, no YouTube Real, que eu não tenho o YouTube meu, mas tenho o YouTube da Real,
que também tem os vídeos que eu gravo pela Real Play. Então também tem esse outro canal. Depois eu passo. Eu deixo o link aqui porque não é real, tá? É uma palavra R-E-A-W. R-E-A-W. Mas eu deixo tudo na descrição. Beleza. Então, super obrigada. Amei o nosso papo de novo. Beijo grande. Obrigada, Ju. Beijo enorme, meu amor. Fica com Deus. Também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, assim como eu gostei de fazer. Falar com a doutora Fabiana é sempre um prazer. Então compartilhem esse conteúdo, se inscrevam no meu canal, vão lá nas redes sociais da doutora. Não se esqueçam também que ela tem um e-book super legal, Uma Cesta de Cada Vez, é gratuito, vale a pena a leitura. E a gente se encontra semana que vem. Um beijo!